Fala galera, começando agora mais um podcast, Fala Parceiro, edição especial iFood Move. Lembrando que essa é uma iniciativa do iFood em conjunto com nossos convidados que toparam ceder o tempo deles aqui, entregar conteúdo para vocês, para democratizar, tornar acessível o conteúdo desse super evento para você que não pôde estar aqui com a gente e com certeza vai querer participar do iFood Move 2026. Aguardem spoiler pela frente. E agora, nesse episódio, você que já está maratonando essa temporada especial, a gente traz um assunto que eu falo que ele é muito sexy, né? O dono de restaurante gosta muito, a gente gosta muito do like, gosta muito da viralização, e a gente vai falar sobre marca, conteúdo, experiências, o quanto que isso pode contribuir para o seu negócio crescer e, principalmente, quanto que isso está próximo, está acessível. Quanto que a gente pode parar no final do dia de dar desculpa e entender que a gente pode sim começar com o recurso que a gente tem, independente do tamanho que o seu negócio esteja. E pra gente começar, eu vou apresentar a primeira convidada que tá aqui, Vanessa do Foods. Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo, prazer imenso estar aqui hoje. Legal, o prazer é todo meu. Vamos bater um baita papo hoje, tava ansioso por essa conversa. Também. E aqui, do lado dela, Misha Menezes, outro nome também super conhecido dentro do nosso ecossistema. Tudo bem, Misha? Tudo bem demais, obrigado pelo convite. Bora resenhar, que vai ser divertido. Legal, tenho certeza que vai ser bem legal. E o nosso papo vai ser muito em cima de marketing, né? A gente vai guiar em cima de marketing. E eu tenho uma premissa que eu falo, cara, antes de pensar em vender, na minha cabeça eu tenho que pensar em me posicionar. Que aí eu direciono para quem que eu quero vender. Como que vocês acham, e aí eu vou jogar para Vanessa primeiro, depois a gente traz para o Michi, começa a nossa mesa de bar organizada, que o restaurante deve olhar para isso, para ele entender os melhores caminhos, para ter um posicionamento, construir ali bem no início aquela palavra que o restaurante acha que está distante dele, que é branding, e no final do dia isso tudo já acontece. Exatamente. Eu sempre digo assim, né? Em todo papo, toda oportunidade que eu tenho de falar de branding, principalmente o branding gastronômico, que é onde, né, a gente atua, e o que eu faço muito o empreendedor acreditar é que posicionamento muda faturamento. Né? Então, é importante demais você ter a sua marca, o seu restaurante, o seu bar, né? Seja qual for a sua iniciativa aí, tá, né, dentro dessa nossa categoria, é realmente buscar esse posicionamento, né, buscar entender qual é o seu lugar ali, né, dentro da sua categoria e de que forma você pode construir a sua autoridade, né, e eu sempre digo que só tem um caminho aí de construção de autoridade, né, sendo autêntico. Então, quanto mais autêntico, mais autoridade, né, você constrói, você se torna autoridade, né. Eu sempre brinco também que a gente não tem mais espaço no mercado de alimentação para ser mais um, né? A gente tem que se diferenciar. Então, acho que para um bom posicionamento, o primeiro passo é entender qual é a sua diferenciação de marca. E aí, então, buscar se posicionar com essa diferenciação. Então, dentro do branding, assim, isso é o que eu mais acredito. E a forma que eu mais transformo marcas hoje é seguindo essa premissa, esse olhar aí, essa metodologia. Legal, muito bom. E tem um ponto da sua fala que eu venho percebendo, que você falou sobre ser autêntico. Sim. Eu falo que no mundo tão artificial, ser natural virou diferencial. Exatamente. Porque, né, tá tudo tão artificial, então quando alguém é autêntico, você sente verdade, você acaba que você se conecta muito mais fácil. Exatamente. Há pouco eu falava exatamente isso aqui na minha palestra, que aconteceu agora há pouco. Legal. E a provocação foi exatamente essa, né? Quais são as verdades da sua marca? Quais são as verdades do seu negócio? Né? O que você faz de forma autêntica, né, que pode se tornar aí uma diferenciação. Eu digo que todo mundo tem uma autenticidade, tem uma verdade e que nenhum negócio é igual ao outro. Né? E eu acho que quando você, de fato, entende o seu posicionamento, você não tem concorrente, né? Legal, muito bom, muito bom. Misha, complementa, por favor. Eu acredito muito também em cima desse ponto, porque atrás de todo negócio, de toda empresa, tem um dono com um sonho, com um objetivo. Ninguém cria uma empresa do nada, um estabelecimento do nada, para na hora que a gente vai ir para o jogo, na hora de ir para o marketing, todo mundo querer parecer igual a todo mundo. Esse modelo que funcionou, então preciso comunicar dessa forma e dessa maneira, com esse tipo de marketing, com esse tipo de publicação. Só que isso eu acredito que pro dono do negócio, ele acaba se sentindo aprisionado, porque ele olha pro negócio dele e não vê ele ali naquele negócio. Pô, na produção do conteúdo não sou eu, no dia a dia não sou eu, então eu acredito muito que ninguém é igual.
Todos nós somos diferentes. Sim. Então, se eu tô criando meu negócio, que seja gostoso construir esse meu negócio com a minha cara. E não querendo parecer mais uma cópia de todos os restaurantes que sempre usam a mesma fonte, usam o mesmo formato de produção de conteúdo, os destaques são todos os mesmos. Em cima, eu acredito que o dono que ele leva a personalidade dele para aquilo que está sendo construído, além de ser muito mais divertido o processo de criação, vai ser muito mais perene essa construção de marca. Animal, muito bom. Tem uma frase, eu adoro rascunhar frases porque eu acho que ela tangibiliza às vezes alguns conceitos, né? Eu trago que toda vez que a gente faz uma promessa, a gente tem que lembrar que vai existir uma lembrança. Eu acho que entra muito posicionamento, né? Hoje em dia, as pessoas acham que, cara, só uma marca premium pode dar certo. Ou que uma marca de giro não pode ter resultado. Eu, cara, comparo muito o McDonald's com o Outback. Ocasiões de consumo diferentes, mas o mesmo cliente. Eu tô aqui sem almoçar, vou sair daqui, tem outra reunião. O drive do Mac vai me atender muito bem, porque eu não quero que ninguém me trate bem, eu não quero nem que a pessoa olhe na minha cara. Eu quero que entregue minha comida. Exato. Agora, pô, tem um jantar, tem um aniversário de casamento, eu vou no Outback. O mesmo cliente, cara, ali eu vou querer experiência, ali eu vou querer posicionamento. E quando a marca cria esse desejo, eu acredito que é aí que ela mostra pro consumidor qual que é a promessa dela. E não tem problema nenhum se você for uma marca de giro ou uma marca de experiência premium. Agora, conectando com esse tema de experiência, eu queria trazer para vocês, aí eu vou começar pelo Misha dessa vez, sobre o quanto que a experiência é importante na construção da marca. Porque a gente falou sobre, cara, vou começar um negócio, me posiciona, preciso aparecer. Próximo passo é aparecer, o cliente comprou. Quanto que você acha que a experiência influencia nesse jogo? Levando em consideração a internet, na internet a gente acaba ficando muito frio com a questão dos números. Então é o número do engajamento, é a quantidade de pessoas que estão assistindo stories, a quantidade de pessoas que estão comprando ali todos os dias, só que a gente esquece, na maior parte dos casos, que todo mundo que está comprando é um ser humano, esse ser humano tem uma família e ele vai contar essa experiência. Então se eu trato meu cliente como simplesmente um número, e ele vai, eu preciso ser o máximo, ter o máximo de eficiência, mas tá, e como que esse cara vai lembrar da minha marca depois? Quantas vezes eu, de forma espontânea, postei uma marca porque eu gostei muito da forma como a entrega, o cuidado na entrega, a forma como chega, o bilhetinho escrito à mão, tudo isso mostra pra ele que eu não sou simplesmente só mais um cliente, só mais um número, é que ele realmente se importou. Misha, mas vai dar um pouco mais de trabalho, mas eu acredito que se a gente quer gerar experiência e gerar lembrança, é 1000 vezes melhor eu ter as pessoas evangelizando a minha marca, porque para poder falar mal, ainda mais falando, eu como bom mineiro é exigente. Então, cara, se a marca me atende mal, se ela me gera uma experiência negativa... Você conta. Eu conto. Então, só fez o que precisava fazer. Ok, todo mundo tá fazendo, mas... Eu preciso lembrar que esse cara tem um ciclo de amizade, esse cara tem um Instagram, mesmo que ele não seja influenciador, mas ele tem um Instagram. Antigamente só contava pros 10 vizinhos. Exato. Agora, pensa, eu vou entregar, nem que seja, eu vou entregar uma cartinha à mão com o nome da pessoa, falar assim, que essa seja a melhor refeição da sua família do dia. Esse cara, ele vai querer postar, vai falar, poxa, ele pensou em mim na hora que ele tava mandando o meu pedido. Eu acredito que essa é a forma de gerar experiência para que a partir desse tráfego orgânico, eu use os meus clientes para poder divulgar minha marca sem necessariamente depender só do tráfego pago. Animal, muito bom. Acho que conecta muito com o primeiro ponto que foi isso. Você quer complementar, Vanessa? Fica à vontade. Eu acho que é isso que o Misha trouxe. Eu acho que essa coisa das marcas é uma coisa que a gente já trabalha muito no branding, que é escolher, definir um sentimento, né, para a marca poder dialogar, né? Eu digo que a gente não vende bolo, a gente não vende café, a gente não vende sorvete, a gente não vende hambúrguer, a gente vende um sentimento por trás disso, né? Então, seja numa categoria de hambúrguer, a gente vende um movimento, né, um sentimento do sem culpa, do se permitir. Para quem está aí numa cozinha saudável, né, a gente vende esse momento de bem-estar, é um outro sentimento, né? Então, eu acho que esses sentimentos tangibilizam bem, assim, as experiências de marca. Legal. E as marcas que conseguem se relacionar através desse sentimento, conseguem se conectar melhor com o cliente. E aí eu acho que a tradução disso é o bilhetinho na embalagem, de repente um diálogo ali no Instagram, né? Você tá mais próximo, né? Mais horizontal possível, né? Da relação com o cliente, né? Eu acho que a gente vem de um passado mais distante, vamos dizer assim, eu te né? entrego o que você comprou e tudo bem. E é isso. E aí você
tchau, né? E aí hoje não, né? Hoje você se relaciona com o cliente, você se relaciona no pós-venda, né? Você sabe como foi a experiência, sem falar que assim, né? A todo momento a gente tem a mesa, no salão, no produto, seja onde for, alguém com uma certa influência. Exato. Eu digo que hoje em dia, assim, aconteceu uma experiência, né? Como o bicho falou, negativa, daqui a pouco já tá postado, já repostou, já viralizou. Putz, porque aquele cliente tinha uma certa influência. Hoje eu já trabalho de que qualquer um que vai ali vai ter uma certa influência. Então, já mobilizo para o posicionamento de marca entender um post, uma produção de conteúdo mais orgânico, ainda assim tentando monitorar ao máximo. Boa. Porque todo mundo ali tem uma rede, um grupo no WhatsApp, amigos, né? Exato. Um grupo de WhatsApp, e ali, enfim, pipoca muito mais rápido, né? Exato. E essa experiência, ela acontece a partir do primeiro contato, né? Não é só na hora que o produto é entregue. Uhum. Então, a forma como pô, mandei uma mensagem lá no WhatsApp, mandei uma mensagem no direct, a forma como eu recebo pela primeira vez... o tempo de resposta, a forma como ele tá mandando essa mensagem pela primeira vez... Se tem personalidade, eu vou lidar diferente. Eu vou pensar, pô, não é uma mensagem que ela manda pra todo mundo. Ele literalmente pensou. Não é um bot respondendo igual todas as empresas mandam igual. Esse processo da experiência, ele começa a partir do primeiro contato e a gente esquece muito disso. Acha que a experiência é só a partir do momento que o cliente recebeu o pedido lá na casa dele. Então, acho que é gerar conversa. Exato. Né? Não ser monólogo. E esse ponto, por exemplo, da parte da mensagem no direct, por exemplo, eu acho muito importante, porque as empresas não entendem isso e elas colocam pessoas sem o mínimo de treinamento com a experiência dela. Aí você chama no Instagram, é uma pessoa que te atende, a gente fala, olá senhor, boa noite. Aí quando você chama no WhatsApp, fala, e aí irmão? Eu falo, peraí, eu cliquei no link certo, é a mesma empresa. Precisa gerar essa conexão, gerar essa vivência de experiência, né? Para poder comunicar o que a marca posicionou. A gente tenta criar uma narrativa. E aí eu levo para um lado agora, a minha visão muito importante, que são as hypes. Eu tenho uma frase que eu falo que quem quer surfar toda a onda termina morrendo afogado. A gente tá vivendo uma onda agora, que é do Morango do Amor. Eu não sei se quando o episódio for pro ar tiver, mas com certeza você ouviu falar do Morango do Amor. Ou você comeu. Ou você comeu. E, cara, é outra coisa que foi super importante para os restaurantes. Muitos restaurantes conseguiram alguns faturamentos e ganhar destaque. Algum restaurante pequeno, mas que ousou. O que vocês acham dessas tendências que o restaurante pode aproveitar ou não? Quais os cuidados? E, principalmente, é importante para o marketing estar atento ao que aconteceu para você trazer para o seu contexto? Boa. Vai, Ivan. Empopar. Eu acredito total. Eu acho que faz muito sentido, mas acho que o mais importante é entender o quando. Né? Quando, e aí, de novo, vou falar de brand, vou falar de personalidade da marca, entender se essa trend, né, se essa hype conversa com o meu posicionamento. Sim. Né? Porque senão você, de novo, falta com a verdade. Né? E aí aparece muito mais oportunidade. E o cliente entende que não tem verdade. Né? Então, eu acho que quando conecta com o posicionamento, quando conecta com a marca de uma certa forma... eu tenho algumas experiências aí do case do morango do amor, do morango do ódio, do morango de tudo. E eu tive, por exemplo, pessoas que começaram a empreender na confeitaria através do morango e começaram a empreender outros produtos e tiveram uma performance assim, muito bacana. E tem, lógico, outros confeiteiros super renomados e que também entraram na hype. Então, você tem um ticket aí de R$15 a R$2.500 no mesmo morango. Exato. Né? Então, acho que todo mundo aí que está ouvindo vai saber exatamente de quem a gente está falando. Então, e que é muito legal. Então, isso mostra pra gente que todo mundo tem licença poética para se apropriar de uma trend legal, desde que tenha verdade com a categoria que eu atuo. Tenha contexto, né? Tenha contexto, tenha narrativa, tenha verdade. Tenho propriedade pra isso, né? Eu acho muito legal que você falou isso do realmente é de verdade. Cara, um exemplo bem simples aqui, até pra já jogar essa bola pro bicho, mas cara, eu vou lá e deu uma hype de falar de sustentabilidade. Mas, pô, minhas embalagens são todas de plástico. Não posso. Verdade. Não tem verdade. Aí eu vou lá e aí eu vou, sustentabilidade, eu entrego no plástico, o cara fala, pô, não conecta. E aí eu acho que o consumidor, ele fica mais puto ainda, porque ele percebe que você se apropriou de uma pauta oportunidade real, de algo que é pra realmente ser impactante, só pra fazer o quê? Só pra conseguir vender pra ele. Exatamente. Aí ele fala, pô, então, tipo, se eu me importo com sustentabilidade, esse restaurante se importa com nada, ele só queria meu dinheiro.
Misha, como que você olha pra isso aí? Eu vejo uma grande oportunidade pro pequeno, para aquela pessoa que está começando, que de repente não tem um poder de investimento de tráfego, de mídia. Porque pensa, a dona Maria, que tá lá na casa dela pensando em começar a empreender no ramo da confeitaria, pensando em dar aqueles primeiros passos. Aí chega o sobrinho dela e fala assim, vó, vamos fazer isso que eu tenho certeza que vai ser o grande start. Porque, de um lado, a gente tem a plataforma em que tá todo mundo falando sobre isso, então ela já tá pedindo conteúdo sobre isso para poder entregar mais, e do outro lado é uma grande oportunidade para quem ainda não tem esse poder de fazer investimento em tráfego para poder surfar a onda da entrega orgânica. Então, acredito que partindo do princípio que faz sentido para aquele negócio, eu acredito que é uma grande oportunidade para o pequeno, porque se a plataforma está buscando distribuir para poder reter cada vez mais a atenção das pessoas, naturalmente, quanto mais eu entrego isso que a plataforma quer, naturalmente, mais simples fica do pequeno crescer, e aí pode ser uma grande porta de entrada para poder criar um grande negócio. Animal, muito bom. Aproveitando que a gente tá falando de hype, a gente começa a falar de viralização e tudo mais, eu queria entender a visão de vocês sobre as redes sociais. O quanto que, quando a gente olha principalmente para o marketing antigo, né, a gente teve avanço com as redes sociais, quais são as grandes oportunidades que existem hoje com essa facilidade de acesso de você ir lá, abrir seu login e não precisar pagar para usar aquilo? Eu acho que hoje o empreendedor tem que entender o cliente como mídia. Foi o que o Misha trouxe aqui no início da conversa. Se eu entendo o meu cliente como uma oportunidade de mídia, eu tenho um menor investimento de marketing, de branding como um todo. Porque eu uso ele de forma espontânea. Né? Então, eu trabalho melhor o meu empratamento, eu customizo melhor a minha embalagem, eu dou personalidade, né? São os bilhetinhos, as escritas, a personalização, tudo para que esse cliente faça daquele momento uma mídia. E aí você começa já no início da jornada do consumo, já com potencial de viralização. Né? Porque ele já compartilha ali uma experiência, um prato, um empratamento, uma criatividade. Né? Por isso que eu digo que tem que ter fome de criatividade mesmo sempre. Porque, e digo de novo, e sempre que eu posso, se você não quer ser o mais barato, seja criativo, porque eu acho que o criativo agrega valor. Com certeza. E a pessoa quer fotografar, ela quer mostrar, ela quer levar, gera conversa. Então, eu estou sempre provocando criatividade nos negócios, de forma estratégica, lógico, para que use o cliente realmente como mídia. E aí, todo o contexto depois disso é definir a personalidade ou o tipo de conteúdo para cada canal, né? Mas eu acho que os canais estão aí, as redes estão aí, né? TikTok, né? Bombando aí com os reviews de pratos, de lugares, viralizando assim, de forma avassaladora, vários negócios. Então, eu sou super adepta aí do cliente como mídia. Animal, muito bom. Vou trazer um ponto pro Misha, que é isso, o cliente como mídia. Né? Quando você olha antigamente para a pessoa falar da sua marca, ela precisava ali, chegar numa roda de conversa. Hoje em dia, as redes sociais facilitam que ela fale da sua marca e, melhor, de graça, né? Às vezes a gente tá caçando dinheiro para poder pagar o influenciador e, a gente tem o melhor influenciador que a gente poderia, nossos clientes. Exato. Total, eu acredito, eu sou um grande defensor do estilo de produção lo-fi, que é aquele estilo de produção que tem mais cara de rede social, que parece mais uma conversa, que literalmente é a forma como as pessoas normalmente consomem rede social, porque a gente tem uma diferença muito grande. Quando a pessoa está consumindo rede social, ela quer consumir aquele conteúdo que parece mais conversa, que não me parece que está tentando me vender alguma coisa, mas na hora que ela vai produzir, ela quer produzir de uma forma 100% profissional, com muita edição, com muita transição. Eu acredito que isso, o nosso cérebro já é testado e treinado para a gente repelir alguma coisa que a gente acredita que é propaganda. Então, eu vejo que essa oportunidade de posicionamento nas redes sociais, de conseguir ter uma taxa de entrega maior, de transmitir melhor sua verdade, cara, não é que você vai fazer o simples de qualquer jeito, você vai jogar o jogo da rede social da mesma forma como você gosta de assistir. E aí, com isso, é o formato de conteúdo que o algoritmo gosta, que ele vai entregar, que vai gerar uma taxa maior de retenção. Eu estava até mostrando na minha palestra ali um vídeo de uma menina que tinha 3,1 milhões de curtidas. E esse vídeo, ela não fala nada. Ela só tá com um hambúrguer super suculento e comendo ele. E você vê o hambúrguer, muito bacon, muito... Só tem isso. E aí, você olha nos comentários, que tinha 36 mil comentários, é só perguntando de onde é esse hambúrguer.
Então, olha o que gerou ali de movimento. Exato. Curiosidade né, estratégico, Exato, né? exatamente. Então não é o conteúdo super produzido, não é aquele conteúdo com uma pancada de edição, é aquele conteúdo que transmite verdade e que respeita que rede social é um lugar normalmente onde a gente tá para conectar. E não, eu não vou transformar meu feed em uma panfletaria que tá só 100% pensando em vender o tempo inteiro. Legal, muito bom. Inclusive, eu vou fazer uma quebra de protocolo, avisar pra vocês, se vocês escutaram algum barulho, fiquem tranquilos, tá? É só alguém passando, só o Bolt sendo anunciado no palco do iFood Move. Mas vamos voltar pra conversa porque tá muito boa. Eu gosto muito desse ponto, porque hoje quando a gente vai mexer no Instagram, cara, é praxe. Passo 3 vídeos, um patrocinado. E aí a nossa mente alguém veio, muito bonitinho, câmera com mega qualidade, muita iluminação, é público. Agora quando você pega alguém que, do nada apareceu meio doido na frente da câmera, você fala, cara, é um source comum, vou parar pra assistir. E aí, aproveitando isso de, pegar, parar, olhar na frente da câmera, eu queria explorar um pouco essa parte dos fundadores, dos donos de empresa, as donas de empresa virando creators. A gente vê um movimento inverso, que é o creator, que a gente tem Virgínia, Boca Rosa e vários outros exemplos virando marca. Sim. E a gente tem exemplos de gente pequena, mas de alguns gigantes. Você pega o João Adib, cara, o cara é uma indústria farmacêutica, algo super tradicional, né? Você não imagina, o lugar mais improvável pro cara virar no final do dia, com todo o respeito, mas um blogueiro, né? No final do dia, o Adib é isso. Ele fala mesmo, eu toco lá, mas, no outro dia eu tenho meu filmmaker atrás de mim, meu social media atrás de mim. Quanto que vocês acham que essa ferramenta ajudou os grandes, mas o pequeno a ter esse acesso? E quanto que isso importa, né? O cara colocar o rosto, a mulher colocar o rosto, mostrar que ela tava na cozinha, que ela tá batalhando também. Eu acabei de falar recente aí, com a galera no papo, exatamente isso, né? A sua marca é você. Então, eu acho que é muito relevante, principalmente na construção de desejo, de confiança, de autoridade. Eu acho que quando você dá uma cara para a marca, né, que você humaniza a sua marca, você estreita, né, muito melhor com o seu consumidor. Né? Eu acho que o Adib é uma referência sobre como aproximar indústria, por exemplo, né? Não estou falando nem de uma cozinha, de um restaurante, que teoricamente teria uma vocação maior para essa aproximação, mas não, uma indústria. Máquina, né? Para lá e para cá. Exatamente. Então, quanto que essa humanização muda realmente o jogo, né? Hoje você vai para escolher e você escolhe um laboratório. Quando você escolheria o laboratório, quando você vai escolher um remédio, né? Uma medicação, uma estética, enfim. Então, eu recomendo isso muito para todo empreendedor hoje, em projetos de consultoria comigo, mentoria, sempre a trabalhar de forma estratégica, a ser o porta-voz da sua marca e realmente vir para frente, né? Trazer o conteúdo, trabalhar as entregas e, lógico, né? Como o Misha falou, de forma mais orgânica possível e espontânea. Sim. Porque eu acho que realmente o plástico, né? A coisa montada realmente afasta. Legal. Misha, por favor. E tem... Pensando no pequeno, porque normalmente ele vai pensar o seguinte, mas eu só vou começar a aparecer, só vou começar a gravar quando eu for grande, quando eu tiver vai ter vergonha também. Restaurante, ele vai ter essa vergonha. Só que pensa comigo, a oportunidade que ele tem de documentar o início dele e na hora que ele estiver lá com 20, 30, 50 restaurantes, a franquia, ele poder fazer esse comparativo de antes e depois e a galera olhar pra ele e falar assim, caramba, olha de onde ele saiu, olha o quanto ele é batalhador, olha o quanto que ela conseguiu. Então a gente tem vergonha do nosso início e eu falando também como empreendedor, eu gravava muito pouco no meu começo. Hoje, olha quanto que isso seria valioso pra mim demonstrar, olha só o que eu fazia, olha como era meu computador antes, olha onde era o meu escritório. Então, eu acredito muito que as pessoas, pensando nessa visão de futuro, elas precisam botar a cara, entendendo que João Adib tá, Virgínia tá, Boca Rosa tá. Então, se essa galera grande tá fazendo, eu que sou pequeno não vou fazer, não faz sentido. É isso. E eu acho que tem um ponto, eu concordo 1000% com o que você falou, porque aí ele vai vender no presente e no futuro. Exato. Porque o cara vai olhar o storytelling dele e vai se apaixonar. Só que eu acho que também no pequeno, a gente vive hoje, infelizmente, num mundo que é um pouco frio, sim, mas existem muitas pessoas que têm o senso de empatia. Então, quando o cara for escolher entre uma grande rede e você, pequeno, que tá botando o rosto lá e falando, aqui, começando a operação, vindo do atacadão, o brasileiro gosta muito disso. É jornada do herói, né? Exato. No final do dia é isso. E aí, é isso, gente, ajuda aí. Aí o cara vai abrir o app, abre o iFood, vê 2 marcas. Uma é uma marca de uma grande rede já estabilizada, que, os caras sabem que já tem muito capital.
Outra você que tá começando. Se você gravou stories, se você gerou conexão, se você vendeu a sua história, o cara ele vai falar, cara, vou ajudar esse, porque o outro tem milhares de clientes que vão comprar. Vocês concordam com isso? Super. Boa. E agora, papo bom passar rápido. Eu comentei, né? Todos os temas, eu adorei, o time me puxou muito pra gente fazer a curadoria. Porém, esse tema me encanta e vocês estão trazendo com maestria. Mas agora eu vou falar sobre conteúdo, né? Que é muito a área de vocês. E aí eu quero conectar isso com o iFood Móvel. Eu acho que seria impossível não fazer isso. Quanto que vocês acham que as pessoas estarem presentes em eventos como o iFood Móvel ajuda, no final do dia, o mercado? O empreendedor, a empreendedora, que não tem tantas referências, mas fala, cara, eu vou num evento. Porque tem muita gente ainda que acha que fala assim, não vou gastar dinheiro para ficar assistindo palestra. Eu escuto isso, infelizmente. Qual que é a visão de vocês sobre a importância de um evento como esse? Fiquem à vontade. Pode ir, mano. Pode ir. Eu acredito que estar num evento desse é um investimento, assim, para qualquer empreendedor. Eu acho que é rico em todos os pontos. Assim, não só de aprendizado, mas principalmente de conexões. Então, eu acho que é um evento que permite aprendizado, que permite você consumir muito conteúdo e conseguir aplicar, né? Eu acho que todo palestrante traz para cá um conteúdo. Eu assisti diversas outras palestras e eu acho que vem para cá um conteúdo muito aplicável. Sim. Sabe? Então eu acho que você sai daqui já conseguindo aplicar no seu negócio. Então isso eu acho muito rico. E as conexões. Sim, eu acho que as conexões que você faz aqui, sim, nascem oportunidades de parcerias, né? Atalhos, né? Porque o cara te dá um insight do que ele já passou. Insight, você aprende em diversos momentos, né, de carreiras aqui que os empreendedores estão. Você tem o pequeno, você tem o cara que já consolidou um pouco mais, você tem os grandes. Então, eu acho fantástico, assim. Eu acho que é um evento, assim, que merece a dedicação e investimento de todo empreendedor hoje. Animal, muito bom. Misha. A jornada do empreendedor é muito solitária, né? Então ele tá ali todo dia, ele contra ele mesmo e as pessoas que estão ali próximas. Na maior parte dos casos, a família, de repente, não entende, né? Porque, de repente, a família tá ali numa carreira tradicional, né? Um emprego fixo. Até por proteção, né? Sim. Exato. Então, quando ele vem para um evento como esse, e de repente ele tá passando lá uma pancada de problema, ele vem para um evento como esse, ele conversa com a pessoa do lado, e ele vê, cara, você também tá passando por esse mesmo problema, tá passando por essa mesma dificuldade, e é de um nicho completamente diferente, um segmento completamente diferente. Ele tem o sentimento de, cara, eu não tô sozinho. Ou então ele vai conversar com alguém, de repente, pô, meu restaurante é uma catástrofe. Aí ele, daqui a pouco ele tá dando dica pra uma pessoa que tá começando no restaurante dela e falando, caramba, agora eu tô ajudando essa pessoa pra ela não cometer o mesmo erro que eu já cometi. Então, isso a gente só consegue fazendo parte do ambiente certo, estando nos eventos, até pra poder ver também, Sim. cara, o tamanho. Eu estive aqui no ano passado e cada ano que passa tá maior. Tipo assim, um stand gigantesco. Legal. Então, pra você poder ver, cara, olha o tamanho do ecossistema que eu faço parte. Olha como o iFood quer me ajudar a prosperar, a crescer, que às vezes a pessoa fica, mas é minha taxa. Cara, olha o ecossistema dos caras entregando tudo o que o empreendedor precisa para ele poder não passar por aquelas dificuldades que precisava passar, assistindo case de gente grande, mas você tá ali do lado, a gente tá vendo o pessoal conversando aqui embaixo, é network, é trocação, o que você tá fazendo, o que deu certo, o que deu errado, e você nunca volta de um evento como esse pior do que você veio. Nunca. Você volta com a motivação, falando, agora vai motivante. Dar certo. Agora eu vou fazer. E você só volta pior porque você fala, porra, poderia ter feito aquilo antes. Exato. Motivo. E eu acho que energia também, né? A gente deu o exemplo agora há pouco, pô, a gente tá com o Bolt no palco. Sim. Às vezes o cara vai pensar, o que o Bolt vai me ajudar? Mas eu penso assim, cara, quando eu vou olhar pra história desse cara, que energia que eu sinto de estar perto de alguém que realizou tanta coisa. Que aí transforma na palavra que vem falando muito, ambiência, né? Exato. O ambiente de pessoas que querem prosperar. Eu acredito muito no poder da energia. E é um ambiente onde claramente todo mundo tá querendo o mesmo propósito. Ter bons resultados, ter sucesso. E uma última pergunta sobre o quanto que vocês acham, e aí olhando agora para as grandes redes, que essa democratização do marketing, seja através de marketplace como iFood, através de um botão de impulsionar tráfego pago, de um vídeo viral, forçou as grandes redes a olharem mais para o consumidor, porque elas viram que elas não são tão grandes assim. Que beleza, tem uma marca ali de hambúrguer que dominava boa parte do market share. Aí abriu várias hamburguerias pequenas. Realmente, não abriu nenhuma do tamanho dela, mas são tantas pequenas olhando para o consumidor que começa a incomodar. Quando você acha que tirou essas marcas da zona de conforto, de consolidadas, e falou, pô, você precisa olhar agora pro seu cliente?
Perfeito. Eu sou publicitário por formação, né? Também. Então eu lembro, eu cheguei a trabalhar na loucura de agência de publicidade, que loucura, né? Comendo pizza pra caramba. E aí eu lembro na época lá que a gente mandando VT pra televisão, pra rádio, colocando no horário nobre, a fortuna que era. Então eu entendo que as grandes marcas viam que a gente tem um monopólio, a gente tem a grana, a gente consegue distribuir melhor a nossa mídia. Quando veio as redes sociais e com essa possibilidade de eu fazer um tráfego em cima da casa do meu cliente, então, tipo assim, eu quero vender para essa região específica, então eu vou fazer o tráfego para essa região, na hora que o cara tá com fome, porque eu sei que o meu anúncio vai passar na frente dele, ele vai clicar para poder comprar. Com isso democratizou, porque o cara com R$6,30 que tá hoje, ele pode conseguir vender mais do que ele vendeu no mês todo até agora. Sim. Utilizando a inteligência que a rede social dá, essa democratização de que hoje todo mundo é um potencial canal de aquisição e, como consequência, está muito mais próximo de mim, é da minha região, eu conheço o dono, a minha preferência, aquilo que a gente tá falando antes, a minha preferência vai ser mais em cima desse cara que eu já conheço. Então, por isso, os grandes eles precisaram trazer mais os influenciadores, Sim. humanizar mais a marca, porque eles perceberam que, cara, a gente está perdendo esse mercado, porque a hamburgueria do bairro tem uma conexão muito maior, muito mais bairrista, de repente leva o nome da rua, os hambúrgueres são os nomes das personalidades das pessoas do bairro, é muito mais gostoso, então colocando o influenciador para dar a cara dessa marca, para que ele consiga se aproximar mais ali daquele público final. Legal. Eu conheço o dono, tem essa, né? Eu tenho orgulho, eu conheço o dono. Me chama pelo nome, me conhece, Exato. né? Exato. Sabe ali E eu acho que isso, para as grandes redes também, movimentou até o redesenho de consumo de mídia, né? Então, quando você tinha essas compras de mídias, né? TV aberta ou fechada, né? Os horários nobres, né? Lembra disso? Uhum. E aí você tem um poder de segunda tela ali imenso. Exato. Às vezes você está no intervalo de um horário nobre, uma mídia sendo impactada e o consumidor está na segunda tela. Quem não? Eu tenho uma visão. Você assiste uma programação e daqui a pouco você está aqui, ó, e ali. Na hora que passou um anúncio carésimo, de repente você está aqui no clique de 1,50, Perfeito. né? E aqui Exatamente. convertendo. Então, eu acho que mexeu com todo, né? Mexeu com o comportamento geral. Cara, eu sou a favor de olhar para todos os canais com carinho. Acho que qualquer canal tem a sua importância, porque depende muito do posicionamento da marca. Sim. Cada marca vai se posicionar melhor no canal. Mas para mim, a televisão, por exemplo, posso investir? Cara, se fizer sentido, pode. Mas hoje em dia eu vejo que a televisão, ela tem sua audiência, mas o celular tem sua atenção. Uhum. Então, quantas vezes eu acompanhei alguma coisa, a não ser que seja uma série que eu tô muito vidrado. Pô, tô assistindo futebol, tá legal. Cara, mas eu tô muito mais olhando aqui, ó, porque eu tô no futebol, mas eu tô no grupo de WhatsApp falando, porra, olha o gol que o cara perdeu. Aí eu fico assim. Total. E isso traz esse senso de democratização. Sim, né? total. Que antigamente era isso. Pô, vou lançar um produto novo. É fácil. Coloca um caminhão de dinheiro, todo mundo vai ficar sabendo. Hoje em dia, cara, se você pôr na TV, mas você não viralizou na internet, no Instagram, cara, talvez só a TV não faz isso. Hoje em dia as mídias precisam se complementar, né? Você tem o tradicional e, enfim. E o feedback é muito mais rápido também. Eu lembro da minha época de agência que a gente Tem fazia. like, a gente Não vinculava tem, a campanha. E pra gente saber se a campanha deu certo, eram 15 dias fazendo pesquisa, ligando. Eu vi que você se cadastrou e aí você gostou, comprou mesmo ou não. Agora o feedback é instantâneo, é imediato. Sim. Você já sabe. Pô, subiu uma campanha agora, subiu um anúncio. Eu já sei amanhã se ela funciona ou não. Se eu pauso, se eu coloco mais dinheiro. Então o controle tá muito mais na mão de quem tá gerenciando essa. E isso de feedback é importante, né? Você tem todo o traqueamento e você tem o viralizar pra quê? Porque viralizou. Tá, mas viralizou pro bem ou viralizou pro mal? Você tem comentários, né? Na TV você não tem. Todo mundo viu, mas todo mundo gostou ou ninguém gostou? Hoje você pega um vídeo que viralizou, você acessa os comentários e fala, porra, deu certo, é isso? Sim. Ou não, cara, comunicou errado. Sim. Cara, eu ficaria aqui 2, 3 horas falando com vocês. Cara, que aula, vinha aprendendo muito aqui. Delícia. Mas eu acho que é super importante. As pessoas que estão acompanhando esse papo vão querer saber mais de vocês, entender o quanto de bagagem que vocês têm. Começar pela Vanessa. Vanessa, quem quiser te procurar, quem quiser entender um pouco mais do seu trabalho, qual que é o caminho, o que você entrega lá na ponta? Bom, a gente no Futs há 10 anos, a gente está comemorando esse ano, Parabéns. 10 anos. Parabéns. Obrigada. E acaba que a gente, além de consultoria, mentoria, dedicada ao branding, né, gastronômico, construção de marca, imagem pessoal, corporativa, a gente acabou se tornando um grande movimento, né? Dedicado à criatividade. Acho que o nome já diz um pouco, já brinca um pouco com esse universo. Então, hoje a gente continua atuando, né, com as consultorias, a mentoria,
E só chegar lá no nosso Instagram, que é o foods.com.br, Pedir pro time e fazer colocar. parte aí dos Enfoderados. Ah, legal, sensacional, bom demais. Maravilhoso. Baita Muito nome. bom. Vou falar pro time colocar na descrição pra Boa. passar aí pra galera. Obrigada. Mica, por favor. Eu tô lá ajudando a galera todo dia nas minhas redes sociais, ajudando a produzir conteúdos melhores, a produzir esse formato de conteúdo lo-fi. Então todo mundo que sente essa dificuldade, beleza, vou produzir conteúdo, mas o que eu falo? Travei, não tenho o melhor roteiro, tô lá ajudando todos os dias. Em todas as redes sociais, @Misha Menezes, tanto no Facebook, Instagram, TikTok, no YouTube, Misha com CH, vai estar escrito aqui embaixo. Meu grande objetivo é fazer com que você entenda que você é o seu nicho, você é o maior artista da sua marca e o grande objetivo é comunicar isso para o maior número de pessoas. Animal. Cara, tô muito satisfeito. Parabéns pelo tanto de conteúdo Obrigada. que vocês entregaram. Obrigado. Porque o que eu falo, assim, no final do dia é isso. O iFood Move, ele tem um ticket. Acho que as pessoas não têm noção disso. Mas, cara, a conta desse evento pro iFood não fecha. É isso. Que vocês estão aqui, vocês estão vendo a dimensão desse evento. Sim. Mas ele tem, sim, um ticket pra ajudar a custear ele, que nem todas as pessoas têm a oportunidade de vir. E, cara, a gente sabe, provavelmente vocês, assim como eu, já foram as pessoas que acompanharam pelos stories, pelos status, Exato. e Sim. falam, porra, tipo, Todo mundo eu foi. perdi essa Todo oportunidade. mundo, Então isso é uma oportunidade das pessoas Com que não certeza. puderam vir, absorver um pouco de Que bom. dois grandes nomes que entregaram conteúdo aqui no evento. Então, Foi legal. parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço, Obrigada. valeu. Valeu. E ó, você que acompanhou esse episódio, tenho certeza que já tá explodindo de insight. Isso se no meio do episódio você já não levantou o celular e fez um stories aí. Pega isso tudo, assiste de novo, porque só pelo que eu vi aqui, sem revisar o episódio, eu tenho certeza que você vai precisar assistir pelo menos 3 vezes para absorver tudo que você precisa. Mas não guarda só esse conteúdo. Assim como nós aqui divulgamos para mais pessoas esse conteúdo que aconteceu dentro do iFood Move, você também vai no botão compartilhar e manda naquele grupo de WhatsApp. Empreendedorismo é algo muito solitário. Se você não tem um grupo de WhatsApp com outros empreendedores, arrume um agora e manda esse vídeo para eles. Tamo junto, valeu, até a próxima e bora vender!